Mais uma vez com você, Cornélio, Biologia 1, arrasem no Enem 2015. Estamos com você na aula 9, a aula de Fisiologia do Sistema Nervoso. É um prazer imenso tê-lo conosco e você com certeza vai arrasar no Enem 2015. Claro, você nos acompanha, está curtindo as nossas aulas e tem tido a oportunidade de revisar conteúdos básicos de cada disciplina. Claro, depois daquele casamento maravilhoso na ciência da natureza, biologia, química, física e, com toda certeza, também alguns casamentos diferentes, biologia com sociologia, biologia com história, biologia com filosofia, biologia com geografia, para que você sinta essa integração que é a característica básica do Enem. Competências 8 em ciência da natureza, 30 habilidades e delas nós vamos desfrutar com vocês inúmeras questões muito bem elaboradas. E esses itens, como o INEP gosta de chamar, obviamente, de muita qualidade, você vai ter toda a habilidade para gabaritar a prova de 2015. E é uma honra muito grande ter você conosco e poder compartilhar esses momentos maravilhosos da Biologia 1. Vamos lá trabalhar um pouquinho? Então hoje nos acompanhe com a questão relacionada ao sistema nervoso. É a nossa aula 9, sistema nervoso. Então quando nós falamos em sistema nervoso, uma coisa muito importante que eu quero que você anote, rabisque aí, que o sistema nervoso é um sistema de controle. Ele é um sistema de controle ou de coordenação ou de comando. E esse sistema nervoso, ele tem uma ação, que é uma ação elétrica dentro do neurônio e tem uma ação química entre os neurônios lá no espaço sináptico. Então, controle ou coordenação, esse controle pode ser elétrico, dentro do neurônio, e químico entre os neurônios no espaço sináptico, na fenda sináptica. Importante lembrar também que quando nós falamos em sistema nervoso, falamos num tecido, que é o tecido nervoso, e esse tecido nervoso ele é formado por uma célula toda especial, que eu creio que você lembra, que é o neurônio. Na verdade, os neurônios, nós temos um número bastante significativo deles no nosso corpo, alguns bilhões de neurônios, e eles são formados por três partes básicas. Nós vamos ter aqui os dendritos, que parece uma árvore, com os seus galhos. Nós vamos ter aqui o corpo celular ou pericário, onde se encontra o núcleo e onde acontece a síntese dessa célulazinha. Temos um prolongamento que pode variar de tamanho, chamado axônio. Este axônio pode ser revestido por bainha de mielina, que são capas de gordura formadas pelos oligodendrócitos. Antigamente separávamos células de Schwann no sistema central e oligodendrócitos no sistema nervoso, células de Schwann no periférico e oligodendrócito no central. Hoje chamamos tudo de oligodendrócito. E vamos observar que essa bainha de mielina, ela não é contínua, ela é interrompida. Esses espaços são chamados de nódulos de Ranvier. E eles vão tornar o impulso nervoso saltatório. Por isso que você pode imaginar assim, porque bainha de mielina, gordura é algo que é isolante elétrico. Como é que vai tornar a condução do impulso mais rápida quando tem bainha de mielina? Nos neurônios mielinizados. Torna mais rápido porque o impulso ele é saltatório. Temos aqui a terminação do axônio, onde são liberados os neurotransmissores. Uma coisa muito interessante que eu creio que você deve lembrar, que a condução do impulso nervoso sempre é dendrito, corpo celular, axônio. Você pode se perguntar, mas o porquê? Na verdade, somente os dendritos apresentam nas suas terminações receptores para os neurotransmissores. O axônio não tem. Então, olha só, voltando para a figura, somente o dendrito tem aqui na membrana, imagina que eu tenho a membrana aqui, um receptor para ter aqui o neurotransmissor se acoplando. Nessa área não existe esse receptor. Portanto, o impulso só pode ir nesse sentido. O chamado DCA. Dendrito corpo celular axônio. Ou seja, a condução do impulso nervoso segue neste sentido. Dendrito corpo celular axônio. Por quê? Porque somente a membrana pós-sináptica dos dendritos apresenta receptores
para os neurotransmissores. O axônio libera o neurotransmissor. Quem recebe, quem identifica, são os dendritos. Nós temos, a princípio, 3 tipos de neurônios. Vamos observar esse esquema aqui de um arco reflexo. Aqui nós temos um órgão receptor, que é a pele. Aqui nós temos um órgão efetuador, que é o músculo, ou órgão motor, tanto faz. Nesta região nós temos o sistema nervoso central. Então, olha só, o neurônio que leva a informação do órgão sensorial até o sistema nervoso central é um neurônio chamado sensitivo. O neurônio que leva a resposta do sistema central ao órgão motor é o chamado neurônio motor. E entre os dois, lá no sistema nervoso central ou dentro de um gânglio nervoso pode ser uma região fora do sistema nervoso central que concentra os corpos celulares. Pode existir o que nós chamamos de neurônio conector ou interneurônio, ele geralmente é pequeno. Olha aqui, ó. Aqui nós temos dendrito, beleza? Tem que ter essa sequência, corpo celular e axônio. Tem que ter. Então o dendrito, vamos só que ele está maiorzinho aqui, o corpo celular está aqui dentro. Ó. Vamos só apagar aqui. Então aqui nós vamos ter os dendritos, tudo isso aqui é dendrito. O corpo celular está aqui e o axônio. Aqui nesse daqui, ó, vai ter que ter a mesma coisa, ó, o dendrito, o corpo celular e o axônio. Aqui, ó, dendrito, corpo celular e axônio. Então a sequência aqui, ó, da condução, ou o sentido da condução é esse, ó. É o sentido, se você observar aqui, né, nós vamos ter este sentido aqui, que é o sentido da condução do impulso nervoso. Neurônio sensitivo leva a informação do órgão sensorial para o sistema central. Neurônio motor leva a resposta do sistema central para o órgão motor, geralmente músculo ou glândula. E neurônio interneurônio, o associativo ou conector, que integra os dois. Aqui nós temos, portanto, o arco reflexo. Qual a diferença entre arco reflexo e ato? Ato reflexo é uma resposta reflexiva sem uma prévia interpretação. Por exemplo, você está andando e pisa sobre um caco de vidro. Você não fica lá pensando, acho que é um caco de vidro, né? Eu tenho que levantar o pé. Você não é tão devagar assim, né? Pisou, tirou. Depois que você tirou, pisei no caco de vidro. Isso é ato reflexo. Resposta reflexiva sem prévia interpretação. E o que é arco reflexo? É o conjunto das partes que compõem o ato, ou seja, é o caminho, é o trajeto. Então olhe para o esquema para você entender. Por exemplo, aqui nós temos um prego enfiado na pele do indivíduo. A pele é o órgão sensorial. O neurônio que leva a informação da pele até, nesse caso, a medula, é o neurônio sensitivo. O corpo celular dele aqui dentro do gânglio. Dendrito, corpo celular, axônio. Na parte cinza da medula, existem os corpos celulares. Na parte branca, obviamente, os axônios. Então aqui nós temos um interneurônio, conector ou associativo. Dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. O neurônio que leva a resposta até o músculo, neurônio motor. Então eu tenho pele, neurônio sensitivo, neurônio associativo, medula, neurônio motor, músculo. O conjunto dessas partes a gente chama de arco. Esse é o arco. Ato é só a resposta. Ok? Tem atos reflexos que são medulares, que é a maioria, que são daqui para baixo, e tem atos reflexos que são cerebrais, daqui para cima. Então não tem ato reflexo só medular, tem ato reflexo cerebral também. Vamos lá? Agora, a propagação do impulso nervoso. Nós podemos encontrar um neurônio, deixa eu até voltar aqui para vocês, para usar esse espaço em branco melhor aqui, ó. Nós podemos encontrar um neurônio de duas maneiras. Podemos encontrar um neurônio que se encontra em repouso. E nós falamos que ele tem um potencial de repouso, né? Vamos colocar aqui na frente, melhor. Potencial de repouso. E nós falamos que esse neurônio com potencial de repouso, ele se encontra polarizado. Ele se encontra positivo por fora e negativo por dentro, porque ele tem uma maior proporção de sódio fora comparada ao potássio dentro.
O neurônio pode ter um potencial de ação. Nesse caso, um potencial de ação, ele se encontra despolarizado. O neurônio vai se encontrar positivo por dentro e negativo por fora. Então vai ter uma proporção agora maior de sódio dentro do que potássio fora. O que acontece? Quando existe um estímulo chegando ao neurônio, a abertura de canais de sódio e é uma enxurrada de sódio entrando, estimulando a abertura dos próximos canal de sódio. Posteriormente, a abertura dos canais de potássio, para essa recaptação de potássio. Quem mantém o equilíbrio novamente é, obviamente, a bomba de sódio e potássio, portanto, o processo que gasta energia. Então, quando o neurônio se encontra polarizado, aqui você observa, ele está positivo por fora, negativo por dentro. Então, ele está polarizado, ele está em repouso, potencial de repouso. Quando ele recebeu um estímulo, inverteu a polaridade. Então, ele ficou negativo por fora e positivo por dentro. Então, a condução do impulso nervoso. Por quê? Porque abriram-se as comportas para o sódio entrar. Então, se nós analisarmos isso com carinho num gráfico, deixa eu voltar aqui e vou desenhar para vocês aqui um gráfico, nós podemos colocar assim, aqui vamos colocar a DDP, e aqui o tempo. Nós temos um neurônio polarizado, despolarizado, volta a se repolarizar, está polarizado. Polarizado, polarizado. Despolarizado, repolariza, volta a polarizar. Esse período que vai de uma despolarização até a polarização aqui, nós chamamos de período refratário. Ou seja, eu tenho que dar um tempo, quando eu estimulei o neurônio, para que ele se restabeleça e possa conduzir um outro estímulo. Esse tempo varia de 0,01 a 0,03 segundos, ou seja, 1 a 3 milissegundos. Esse gráfico aqui é interessante e já apareceu no Enem. Então fique atento aí a esse gráficozinho. O sistema nervoso ele pode ser dividido de duas maneiras a grosso modo. Ou ele é um sistema nervoso central, ou ele é periférico. Como o nome sugere, central, o nosso encéfalo que está no centro e a medula. Aqui é a medula nervosa, vamos pensar em medula óssea, medula vermelha. Sistema periférico, aquilo que está na periferia. O que está na periferia? Os nervos cranianos, raquidianos, os receptores e os gânglios. Simples. O que está na periferia vai ter que captar para levar a informação para a parte central e levar da parte central para a periferia a resposta. É muito simples. Então, olha só. O sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula. O encéfalo tem o cérebro, o telencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico, que é composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. O sistema periférico, os nervos espinhais ou medulares, os cranianos que saem da cabeça, os gânglios e as terminações nervosas. Temos tanto gânglios sensitivos quanto viscerais e terminações sensitivas quanto motoras. Gânglios viscerais estão ligados, obviamente, ao sistema autônomo, Sensitivos é a parte sensorial. Terminações sensitivas, a parte sensorial. Terminações motoras, a resposta que deve ser enviada. Aqui nós vamos ter uma ideia do sistema central. O sistema central, formado pelo cérebro, o telencéfalo. O telencéfalo ocupa a maior porção da caixa craniana. É aqui que é o centro da memória, inteligência, aprendizagem, a integração entre a parte sensorial e a parte motora. É o telencéfalo. Em verde, aqui nós temos uma área chamada diencéfalo, composta pelo tálamo, epitálamo, hipófise, hipotálamo, subtálamo. O hipotálamo é a parte integradora entre sistema nervoso e endócrino, que regula o sono, a fome, o prazer. Então, a osmorregulação, a temperatura, está ligado ao hipotálamo. O tálamo, que é essa porção maior aqui, é a região que eu costumo chamar de secretária do chefe, porque é uma área que repassa as informações vindas da periferia para o cérebro e também por ela passa as informações do cérebro para a periferia, exceto a informação olfatória, que não passa pelo tálamo. Depois nós temos o mesencéfalo, que no nosso caso é uma região considerada primitiva,
tem alguma coisa a ver com a integração da parte visual com a parte motora. A ponte, por ela passam, faz parte do tronco encefálico também, muitas ramificações, por isso que ponte, juntamente com o bulbo tem algo a ver com o controle respiratório. O bulbo raquidiano raquis está ligado ao controle da frequência respiratória, está ligado ao controle da tosse, do vômito, do espirro. Por esse motivo que você ouviu falar que se a pessoa bateu a cabeça, não deixa ela dormir, e se ela vomitou, leva urgente para o médico. O problema não é o vômito. Por que não deixar dormir? Porque se ela afetou o bulbo, durante o sono ela pode vomitar e morrer afogado com o próprio vômito. Se ela começar a vomitar, então pode ser um indício que ela afetou o bulbo. E se ela afetou o bulbo, o problema não é o vômito. O problema é que ela pode ter uma parada cardiorrespiratória. Outra coisa, quem tem filho pequeno sabe muito bem que quando o filho pequeno começa a tossir demais, ele vomita. Por quê? O mesmo centro que controla o vômito, controla também a tosse. Ok? Beleza? Então cuidado uma hora aí. E o cerebelo, que é o centro ligado ao equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, quando o indivíduo é etilista ou etílico, o cara toma muita cachaça, o cara é cachaceiro, o álcool pode provocar esse etilismo, né? O indivíduo perde a capacidade de andar coordenadamente. Então, obviamente, o animal que trepa, que pula, que nada, que voa, ele tem que ter um cerebelo bastante desenvolvido. Agora, o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido ao periférico em eferente, do tipo motor ou autônomo. E também temos os neurônios aferentes sensoriais, ligado à audição. Tá? A parte motora, ela está ligada à parte voluntária, ou seja, obedece à minha vontade. A parte eferente, ligada ao sistema autônomo, tá? Ela pode ser dividida em 3 áreas: simpática, parasimpática e entérica. A entérica, de um modo geral, nós não trabalhamos no ensino médio. Nós comparamos mais o sistema nervoso autônomo, simpático e o parasimpático. E aqui tem algumas coisas importantes para trabalhar com você. Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, como o nome já diz, ele é autônomo, ele não é somático. Ele controla o nosso piloto automático. Por exemplo, você não precisa falar para o coração bata, que eu estou apaixonado. Não, ele vai bater porque ele percebeu. Tá? Outra coisa, estômago trabalha porque agora tem alimento. Não, ele vai trabalhar porque tem alimento, acabou. Isso é autônomo, ainda bem que é, né? Então o sistema nervoso autônomo controla essa parte de funcionamento visceral. Nós temos algumas diferenças clássicas de funcionamento e diferenças anatômicas. As mais importantes que a gente vai destacar são as ligadas ao funcionamento por causa dos neurotransmissores. Então, por exemplo, o sistema simpático é um sistema muito ligado ao sistema endócrino, especialmente com a liberação do hormônio adrenalina pela suprarrenal. Por isso que o simpático é chamado sistema do agito, do pânico, do medo, do susto, da dor. É o sistema que te prepara para a fuga. Então, nesse momento, você vai ter taquicardia, vai suar frio, etc. Enquanto o simpático é do agito, etc., o parasimpático é da calmaria. Se o simpático manda você, por exemplo, ejacular, né, o parasimpático manda o teu pênis ficar erétil. Tá? Então, na verdade, se o parasimpático manda você urinar, o simpático, né, faz você ejacular. Então, nunca os dois atuam ao mesmo tempo. Portanto, você não ejacula e não urina junto. Porque quem controla um é o simpático, quem controla o outro é o parasimpático. Se o simpático manda ter taquicardia, o parasimpático, num outro momento, manda ter bradicardia. Reduz o batimento cardíaco. Então, olhem só, acompanhem. Aqui, ó. Nesse lado, nós temos o simpático e nesse lado, o parasimpático. Primeira diferença que você deve observar. Os nervos do parasimpático, eles saem ou da região cefálica ou da região sacral. Os nervos do simpático, eles saem da região torácica e lombar. Os gânglios nervosos do simpático formam uma cadeia próximo da medula. Do parasimpático estão próximos ao órgão-alvo ou inseridos no órgão-alvo. Tá? Nós temos 2 neurônios sempre, o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar. No sistema autônomo parasimpático, ao pré-ganglionar, que vai da medula até o gânglio, ele é um neurônio longo. E o pós-ganglionar, ele é curto.
No sistema simpático, o pré-ganglionar é curto e o pós-ganglionar é longo. Por que isso? Por causa da posição dos gânglios. Agora, o que mais nos interessa é o funcionamento. Se eu tenho 2 neurônios, eu tenho um neurônio que vai da medula até o gânglio, que está aqui. Tá? Então, dendrito, corpo celular, né? E axônio. Sempre aquela sequência. Dendrito, corpo celular e axônio. Eu vou ter uma sinapse aqui, que é a sinapse 1, e outra sinapse entre o neurônio pós e o órgão-alvo. Então, eu vou ter uma sinapse, vamos voltar para esse esquema aqui, ó. Eu vou ter uma sinapse aqui, ó, e outra entre o neurônio e o órgão-alvo aqui. Esta primeira sinapse, ó, aqui, ela acontece aqui. E a segunda acontece aqui. Na primeira sinapse, tanto faz se é o sistema nervoso simpático quanto parasimpático, o neurotransmissor sempre é a acetilcolina. O que muda é a segunda sinapse, a sinapse 2. No simpático, vai ser a noradrenalina. E no parasimpático continua sendo a acetilcolina. Por isso que a gente disse que o sistema nervoso simpático é caracterizado pela noradrenalina, é noradrenérgico. E, obviamente, né, o simpático pela acetilcolina, acetilcolinérgico, né? Então nós vamos ter aqui acetilcolina, parasimpático, noradrenalina, simpático. Eu sempre brinco com meus alunos, digo que a nora que é simpática, a sogra não. Então, nora simpática e parasimpático, obviamente, né? Nós vamos ter aqui a noradrenalina no simpático e a acetilcolina no parasimpático. Então, olhem só, alguns aspectos relevantes. Então, por exemplo, o que vai acontecer com você no momento de agito? A pupila vai dilatar, a frequência respiratória vai aumentar, a frequência cardíaca vai aumentar, a glicólise, ou seja, a quebra de glicogênio no fígado vai aumentar. Os vasos contraem, a tua pressão arterial aumenta, você começa a suar, o suor fica suor frio, chamado suor frio, a palidez. E naquele momento você não pensa em ereção. Teu pênis, ó, já era. Você está agitado, está com medo. Tá? Agora, quando você está relaxado, a pupila, ela vai dilatar. Ela vai contrair. Né? Um exemplo clássico, meninas. Olhe bem no olho do teu namorado, com uma luminosidade normal assim, e olhe bem no olho dele e fala assim, você me ama? E segura na mão dele. Se ele começar a suar e falar, claro que eu te amo, olhe para a pupila dele está dilatada. Ele fala, eu te amo, mentiroso. Ele levou um susto com a tua pergunta. O simpático agiu e denunciou ele. Taquicardia, suor frio, pupila dilatada. Agora você fala assim, ai querido, eu te amo. E a pupila dele estiver bem pequenininha, ele não está suando frio, ele está falando a verdade. Pergunte algo mais difícil para ele assim, você quer casar comigo? Aí você pegou ele, né? Meio desprevenido. Se ele fala assim, eu quero, pupila dilatou. A mão está suando frio? Mentira, ele não quer. Mas eu quero, mentiroso. Agora, se a pupila dele estiver bem pequenininha, né? Ele está falando a verdade. As nossas mães, mesmo não entendendo nada de fisiologia muitas vezes, sabiam muito bem isso. Foi você que fez isso? Não, mãe, não fui. Pô, foi você sim. Como é que você sabia? Né? Ela viu sinais, claro, de alerta que o sistema simpático permite. Né? Então, o parasimpático faz você relaxar, ter ereção, né? Faz com que você consiga ter micção, tá? Urinar. Tá? Ele vai produzir bradicardia, relaxamento da frequência respiratória, a pressão ela acaba diminuindo, não atua sobre a quebra de glicogênio no fígado e etc. Ok? Agora, seguindo, eu coloquei uns aspectos aqui relacionados às drogas, tá? Porque tem aparecido. As drogas podem ser divididas em 3 categorias conforme uma classificação, tem várias. Drogas depressoras do sistema nervoso, que diminuem a atividade do nosso cérebro, deprimindo o funcionamento, né? Vamos deixar o cara grogue devagar, né? O principal exemplo é o álcool, temos também os soníferos, temos os barbitúricos, benzodiazepínicos, né? São drogas, né? Do tipo depressoras. Drogas estimulantes que deixam o cara ligadaço, né? Aumenta a atividade cerebral, né? Fazendo com que as pessoas fiquem ligadas, elétricas, geralmente não tem sono, etc. Aí vão ter as drogas que diminuem a fome, os anorexígenos, né?
aí as anfetaminas, por exemplo, né? Vamos ter aí, obviamente, também a cocaína, o crack, mas a principal droga aí é a nicotina, o cigarro, que é uma droga estimulante. E as perturbadoras, as drogas que modificam qualitativamente a atividade cerebral. Então não se tratando de uma mudança quantitativa, mas qualitativa. O indivíduo está olhando para uma coisa e enxerga outra. Exemplo clássico, a maconha. Tá? Exemplo clássico, o LSD. Esse cara fica esquisito, doidão, percebe coisas distorcidas, etc. Então, exemplo clássico, né? Temos a mescalina, temos a maconha, a psicobilina, o chá de lírio, né? Chá de cogumelo, né? Temos o LSD, né? Temos o êxtase e etc. São exemplos de drogas perturbadoras. E vamos lá, resolvemos alguns exercícios. Sobre o sistema nervoso do homem e suas funções, é correto afirmar: o hipotálamo é importante para a homeostase, o equilíbrio corporal. Centro da sede, fome, prazer, osmorregulação, temperatura, sim. O equilíbrio corporal é controlado pelo bulbo, agora o equilíbrio do corpo é o cerebelo, falso. Os atos de pensar, evocar lembrança e falar dependem da integridade do córtex cerebral, do cérebro, sim. Os atos reflexos ocorrem no âmbito de medula espinhal, podem ocorrer? Sim. Tá? O ato de andar de bicicleta é coordenado pelo cerebelo, sim. Então, V, F, V, V, V. Tá? Próximo. Logo após a morte da cantora britânica Amy Winehouse, em 23 de julho passado, teorias sobre as causas de óbito começaram a aparecer. Além da tese óbvia de uma overdose de drogas, havia a possibilidade levantada pela família de a cantora ter morrido de abstinência de álcool. A crise de abstinência de álcool, no início, ela vai gerar nesse indivíduo como sintomatologias de sistema simpático. Agitado, pupila dilatada, taquicardia, respiração ofegante, etc. E pode chegar ao cúmulo de geral delirium tremens. E a pessoa pode ser levada a óbito. Tá? Sobre o alcoolismo, é correto afirmar que o álcool é uma droga depressora. Mas, durante a abstinência do álcool, a pressão sanguínea pode aumentar, a pessoa pode ter taquicardia, tremores, ficar ansiosa, suar frio. Gente, isso aí basta você observar, às vezes, uma pessoa que é alcoolista, né? Verdadeiro. O grau máximo da abstinência do álcool é o chamado delirium tremens, caracterizado por crises convulsivas. Verdadeiro, e até a morte. O sistema nervoso parasimpático é o responsável pela taquicardia, pela ansiedade e pelo aumento da pressão sanguínea. O sistema nervoso parasimpático, a taquicardia, não é o simpático, portanto, falso. O álcool altera a atividade de neurotransmissores, estimulando o indivíduo a procurar doses cada vez maiores para atingir o efeito prazeroso. Isso nós chamamos de tolerância. Cada vez bebe mais para ter o mesmo prazer. Verdadeiro. A ingestão de álcool altera as atividades autônomas controladas pelo sistema nervoso somático. Gente, se a atividade é autônoma, ela não pode ser controlada pelo somático. O somático é o voluntário. Portanto, falsa essa alternativa. Somatório aqui no caso 11. Diversas atividades humanas estão sob o controle de nossa vontade, enquanto outras ocorrem de forma autônoma. Analise a representação abaixo, considere os neurotransmissores, geralmente liberados em cada caso, assinale a alternativa que completa as lacunas 1, 2, 3 nesta ordem. Sistema nervoso periférico. Se aqui é autônomo, aqui tem que ser o quê? Somático. Tá? Simpático. Quem que é simpático? A nora, não é a sogra. Parasimpático, qual é o neurotransmissor? Acetilcolina. Então você vai marcar lá, né? 1 somático, 2 noradrenalina e 3 acetilcolina. Portanto, né? Vamos lá, 1 somático, 2, né? Voltarmos aqui, é a noradrenalina e 3 acetilcolina. Portanto, ficamos com a letra A, a resposta correta. Tá? Vários distúrbios neurológicos são devidos a alterações da ação de neurotransmissores. A respeito dessa substância, é correto afirmar, dos neurotransmissores. Fica no espaço sináptico. Sua ação sempre depende da existência de receptores na membrana. Se fica no espaço sináptico, depende de um receptor nos dendritos. Então, se não tiver um receptor, não tem como ele agir. Verdadeiro. Não podem ser reabsorvidos uma vez secretados, sendo necessária sua destruição. Eles são destruídos e reabsorvidos. Não pode acumular no espaço sináptico, senão gera um curto, porque é uma ligação direta. Falso. Sempre são capazes de provocar potencial de ação. Podem, na verdade, ser inibidor, portanto, falso. São sempre lançados no espaço entre um axônio e um dendrito. Na verdade, podem ser também entre o axônio uma glândula e o axônio um músculo, na tal da placa motora. Falso. A intensidade da resposta não depende da quantidade dessas substâncias.
Claro que depende, portanto, ficamos com a letra A. Essa foi a nossa aula sobre sistema nervoso. Um grande abraço a todos e não esqueça, Arrasa Enem 2015. Professor Cornélio, Biologia com vocês. Valeu, pessoal. Bons estudos.